quarto B3, toda turma hoje. Hoje nós estamos falando de energia renovável. Então, nós vamos falar de um princípio de energia renovável. Quando eu falo de energia renovável, isso quer dizer que está surgindo novas maneiras de você obter eletricidade. Antes de eu falar o assunto na íntegra, eu estou ficando mal criado, vamos aí, levantar a mãozinha aí, eu vou falar boa noite pro pessoal. Eu fico tão agitado nesse computador, daí eu já quero começar rasgando a aula e eu acabo esquecendo de ser educado. Então, boa noite a todo mundo aí. Vamos ter uma boa aula. Eduardo Borges, boa noite. Alexandre Delara, boa noite. Alexandre, boa noite. Levantando a mãozinha que eu vou chamando. Arthur, boa noite. Guilherme Martins, boa noite. João Gonçalves, boa noite. João Nascimento Miranda, boa noite, João. Tu anda meio sumido, João, em vez em quando você dá uns perdidos. Laércio, boa noite. Leon Vinícius, boa noite. Paulo Eduardo, boa noite. Rafael Vinícius, boa noite. Rafael Santos, boa noite. Raimundo Alves, boa noite. E Rubens Pinheiro, boa noite. Todo mundo levantando a mão que eu quero ter a certeza que vocês estão na minha aula, vai. Sem ter preguiça, estão de quarentena, enferrujaram. E aí, Fernando Rosa, vamos levantando a mão aí. E Eduardo Bosch, levanta a mão aí. Ô João Nascimento Miranda, como é que é? Todo mundo levantando a mão, que isso? Todo mundo tá me falando que tá me escutando. Todo mundo tá ligado. Legal. Pessoal, então, vamos ter uma boa noite. Pode abaixar a mão, senão vocês vão ficar cansados demais. Pode dar cãibra no braço de ficar com a mão levantada. Então, vamos abaixar a mão aí. Então, pessoal, que nem eu falei para vocês, o tema que eu toco com a turma toda é diferente da divisão de turma. A minha preocupação com a data de hoje, esses temas que eu abordo, é o técnico de eletrotécnica ter uma visão ampla de tecnologia de mercado, de geração, como é que é feita a geração. Até então nós falamos de a produção de energia a partir da energia nuclear, tá? Inclusive da energia nuclear, eu fiquei devendo aqui, eu quero entrar no conteúdo hoje, energia renovável, só que eu fiquei devendo para a turma uma pequena apresentação que tem na internet, qualquer um pode fazer o que eu faço e simplesmente falar energia nuclear, tá? Energia nuclear, não, eu quero usinas hidrelétrica, termoelétrica, energia nuclear. Qualquer um pode entrar numa internet e observar como é que é formado a energia nuclear. Então, ó, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui de 32 segundos te mostrando a ideia de uma fabricação de uma usina nuclear. 32 segundos. Não demora praticamente nada. Então, vamos passar aí. Ah, deixa eu dividir meu som, que eu não dividi meu som. Eu compartilhei a tela, mas não compartilhei o som. É complicado esse Teams. A gente pensa que compartilha tudo e não compartilha, cara. Compartilhar som, compartilhar tela. Beleza. Então, aqui agora nós estamos lá no nosso... Perdi. Caramba, como é que pode? 32 segundos a esse vídeo aqui. A geração de energia nas usinas nucleares começa com a fissão dos átomos de urânio no reator. A fissão gera calor, que aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica do país. Então, em 32 segundos, o cara... Oi? Fala. Boa noite, professor. Boa noite. Então, pessoal, escuta aí. Em 32 segundos, o cara está te explicando como é que é a geração de uma energia nuclear. Nas usinas nucleares começa com a fissão dos átomos de urânio no reator. A fissão gera calor,
que aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica do país. Então, 32 segundos, o cara te explicou como é que funciona uma usina nuclear. Então, você tem uma ficção nuclear gerando calor. E esse calor vai criar o quê? O chamado vapor. Eu preciso de vapor para movimentar minha roda da turbina. Então, estou usando um combustível nuclear para esquentar a minha água, tá? Muitas vezes o cara fala assim, vamos ver aqui, 3 minutos e 26 segundos, Angra dos Reis, 3 minutos e 26 segundos. É um vídeo que você pega na internet com facilidade. Eu tenho um outro vídeo aqui de 6 minutos, que também é mais completo do que esse aqui. Automaticamente eu vou pegar o de 6 minutos, porque é mais completo. Imagine se a energia elétrica que você conhece pudesse caber na palma da sua mão. Imagine que uma única pastilha como essa seja capaz de abastecer de energia uma casa inteira durante um ano. E que 1 quilo dessas pastilhas possa produzir a mesma energia que 55 vagões carregados de carvão. E mais, imagine que para produzir a mesma quantidade de energia são necessários 6 caminhões-tanque cheios de óleo combustível. Bem, então, primeiro passo, tu viu o tamanho da pastilha? Que corresponde a 6 caminhões de combustível. Então, ó, perceba quando eu falo que a energia nuclear é uma coisa fabulosa. Olha o tamanho da pastilha, que corresponde a 6 caminhão-tanque de combustível para poder produzir calor. Uma pastilha pequenininha que cabe na palma da mão. Quer dizer, o cara está segurando 6 caminhão de combustível na palma da mão. Então, essa energia era a energia do futuro, porque eu teria como ter essas pastilhas em grandes quantidades, tá? E eu iria abastecer o planeta Terra com energia elétrica, o resto do planeta, todinho, enquanto tivesse planeta, com essa energia. Então, esse foco aqui, ele é importante para você entender que o combustível nuclear é um combustível pequeno e consegue grandes quantidades de energia. Então, o foco dessa explicação, jamais em sala de aula, sem o auxílio de um vídeo, eu poderia te demonstrar esta informação. dessas pastilhas possa produzir a mesma energia que 55 vagões carregados de carvão. E mais, imagine que para produzir a mesma quantidade de energia são necessários 6 caminhões-tanque cheios de óleo combustível. Bem, agora não imagine mais. Vamos conhecer de perto o ciclo do urânio. Começamos nossa viagem aqui em Angra dos Reis. Estamos na praia de Itaorna, em plena Mata Atlântica, reserva da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro. E esta é a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Angra 1 e Angra 2. As usinas da eletronuclear são responsáveis pela produção de energia limpa e segura. Mas que combustível se usa para gerar essa energia que respeita o meio ambiente? Para responder a essa pergunta, vamos começar início. E o nosso início é aqui, na Bahia, nas minas de urânio, que é o combustível das usinas nucleares. Mas até que esteja pronto para ser usado na geração de energia elétrica, temos um longo caminho pela frente. O urânio é uma das grandes riquezas do solo brasileiro. Atualmente somos a 6ª maior reserva desse mineral no mundo, e isso com apenas 30% do território brasileiro pesquisado. Aqui encontramos o urânio em seu estado natural, em formações rochosas. Daqui ele parte para o beneficiamento em Resende, estado do Rio de Janeiro.
No primeiro estágio, ele é transformado em pó. A seguir, o pó é agrupado em pastilhas com forma de um cilindro de mais ou menos 1 centímetro de comprimento e de diâmetro. As pastilhas de urânio são produzidas aqui, nas indústrias nucleares brasileiras. Nesse processo, o urânio também passa por um enriquecimento, aumentando suas propriedades combustíveis para o uso na usina nuclear. Em seguida, as pastilhas passam por um processo parecido com o que se usa para fabricar cerâmica. Aqui elas ganham a resistência necessária para enfrentar as condições de operação a que serão submetidas dentro do reator da usina, como vamos ver logo mais. Agora, as pastilhas superresistentes passam por uma etapa de retificação para ajuste de suas dimensões. As pastilhas aprovadas são pesadas, arrumadas em carregadores e secadas em fornos especiais. Assim, elas estão prontas para a nossa próxima etapa, a fabricação do elemento combustível. O elemento combustível é composto pelas pastilhas de dióxido de urânio montadas em tubos, assim, uma sobre a outra. Esses tubos são feitos de uma liga metálica especial, que forma um conjunto de centenas de varetas rigidamente posicionadas nessa estrutura metálica. Depois de pronto, o elemento combustível é preparado para o transporte. Aqui da fábrica, ele parte numa grande operação de segurança em direção à central nuclear, em Angra dos Reis, lá onde começamos nossa viagem. A diferença de uma usina nuclear para as outras é que a geração de vapor não acontece com a queima de material combustível como carvão ou petróleo, e sim devido a um processo de fissão dos átomos de urânio dentro das pastilhas. Aquelas, lembra? Isso tudo acontece aqui, no coração da usina, o reator. Vamos ver isso de perto? A geração de energia começa com o bombardeamento dos núcleos dos átomos de urânio. Quando o núcleo é atingido por um nêutron, acontece uma reação em cadeia. O núcleo se divide em duas partes, liberando uma grande quantidade de energia e 2 ou 3 nêutrons que bombardeiam outros núcleos de urânio, liberando mais energia e novos nêutrons que vão batendo em outros núcleos e assim por diante. Esse processo acontece todo dentro do núcleo do reator. Essa fissão dos átomos gera calor e aquece a água do sistema primário. Do gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Depois de movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica. Aqui, no reator, o elemento combustível é transportado e vai substituir o combustível já gasto pela usina. A troca do combustível é um grande evento que envolve muita tecnologia, profissionais e trabalho em equipe. Depois da troca do combustível, a usina está pronta para funcionar a todo vapor e gerar muita energia elétrica. Daqui de Angra, sai a energia que corresponde à metade de toda a energia consumida no estado do Rio de Janeiro. E o que é melhor, sem queimar aqueles vagões carregados de carvão e sem poluir o ar. O meio ambiente agradece. O urânio que saiu da natureza e passou pela fábrica para se transformar em pastilhas, que foram agrupadas no elemento combustível, transportado até a usina, utilizado para a geração de energia, está agora movimentando o mundo. Depois de saber disso tudo, quando você acender uma lâmpada ou estiver assistindo televisão, lembre-se que essa energia pode estar sendo gerada do urânio e do trabalho dos profissionais da Central Nuclear de Angra dos Reis. Então, dentro dessa fala toda que o rapaz falou, eu jamais, como professor engenheiro eletricista, eu teria condições de te mostrar uma fabricação aí, como é que é feita a fabricação do urânio enriquecido para ser o combustível de um gerador nuclear. Em 6 minutos o cara fez o trabalho, cara. Mas, entenda, esses 6 minutos que o cara demorou para te mostrar num vídeo, teve uma baita produção de uma equipe filmando, falando, comentando o processo, como é que foi realizado. Então ele fez uma síntese de uma maneira global dentro da ideia de como é produzido a energia num reator nuclear, tá? Professor, posso Oi? fazer uma perguntinha aí? Sim. Então, professor, a
A explosão que aconteceu lá em Chernobyl, lá no reator, o senhor sabe se o sistema de produção de urânio lá era em pastilha da forma que é feito aqui no Brasil ou provavelmente não era feito dessa forma? O Era de grande. uma forma Não. diferente. O problema da reação que tem, a reação que é questionada tanto em Chernobyl como em Fukushima, no Japão, é o fato do seguinte: quando você coloca, deixa eu ver se eu pego. Deixa eu pegar um outro vídeo aqui, que de repente eu tenho um outro vídeo aqui que dê para ver até melhor. É um vídeo menor. Deixa eu pegar esse vídeo aqui que pode ser até melhor para explicar para você. Um complexo localizado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, concentra a geração de energia nuclear brasileira. As usinas de Angra 1 e 2 foram construídas para criar uma fonte energética alternativa para abastecer o país com eletricidade. A energia nuclear, hoje, e historicamente, ela está presente nos países mais desenvolvidos. Uma usina nuclear, ela pode produzir grandes quantidades de energia ocupando uma pequena área, enquanto uma usina hidráulica, para produzir a mesma quantidade de energia, vai ter que ocupar uma área enorme, que é a área do lago da usina. Entre os países que se destacam na geração de energia nuclear estão os Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia e Coreia do Norte. O Brasil se prepara para aumentar sua capacidade de fornecimento com a construção da moderna usina de Angra 3. Angra 3 é previsto de entrar no final de 2015, basicamente igual a Angra 2, o que deverá diferir é a instrumentação de sala de controle, que em Angra 2 já é mais moderna do que a de Angra 1, e Angra 3 será totalmente digitalizada, controle por computador. O funcionamento de uma usina nuclear é um processo que exige segurança máxima. No centro da usina fica o reator, onde acontece a geração de energia. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator. O gerador de vapor faz uma troca de calor entre a água do primeiro circuito e do sistema secundário. Então, você que me fez a pergunta. A grande problemática da usina nuclear está no seu reator que está produzindo calor, tá? Então, você está tendo o bombardeamento do urânio enriquecido, um bombardeando o outro. Isso está provocando calor. E esse calor que está sendo provocado aqui dentro do reator, você tem que ter uma água circulando internamente, tá? Agora, na falha de um bombeamento, que nem você fala lá, de Chernobyl, é o que aconteceu em Fukushima. O reator que está criando a reação nuclear, você tem que ter água circulando. Se houver falta de água circulando, você simplesmente está criando uma situação indesejável. Simplesmente ele vai ter um poço aqui embaixo, que é uma forma de segurança para que, se acontecer uma falha aqui, eu tenho que ter o processo de resfriamento. No caso, quando houve lá em Fukushima, que a bomba de água que circulava a água deixou de resfriar o urânio que estava em reação nuclear, eles tiveram de abrir uma válvula aqui em cima para sair os gases, porque era uma pressão muito alta. E justamente esse mecanismo que você está tendo, você não tem como parar, estancar a reação nuclear que está acontecendo no reator. Uma vez que tu deu a partida dentro da reação nuclear, meu amigo, aquela pastilha que você colocou, tu não tem como falar assim, olha, eu vou usar meia pastilha, eu vou dar um stop, eu não quero mais a reação nuclear. Ela vai se dar até o fim da reação da pastilha, até o combustível deixar de fazer o efeito nuclear. Então, justamente essa situação aí, quando eu falo assim, o homem não tem o controle completo da reação nuclear. Então, se houver uma necessidade de você estancar, parar o processo da reação, não dá. No caso,
Se a minha bomba que bombeia a água aqui, você fala, não, eu vou ter 4, 5 bombas de emergência, vou fazer aqui meus equipamentos elétricos, vai estar circulando água dentro do reator. Beleza, você vai tentar colocar o máximo de segurança para não haver falha. Mas só que, infelizmente, a falha, que quando você fala acidente, acidente é uma coisa que ninguém planeja. Todo mundo fala acidente zero. Tu não quer um acidente. Só que quando tu menos espera, acontece um acidente. Seja de operador ou seja de equipamento. Então, justamente, a grande problemática da reação nuclear é você não ter o controle de cessar essa reação. Se tiver, no futuro, uma maneira, ó, parou de circular água, eu tenho que parar o processo da reação nuclear. Eu jogo uma pastilha lá e paro. Porra, beleza. Você tem uma segunda alternativa. Só que você não tem a alternativa B. É isso que acontece dentro do processo. O menino que fez a pergunta, para mim, compreendeu o que eu estou falando? Foi o Rubens. Entendi, professor. Então, se você pegar o vídeo lá de Fukushima, do Japão, que houve, justamente a falha que teve foi no bombeamento de água. A reação nuclear estava acontecendo. Aí tu fala, puta, perdemos o bombeamento de água e está acontecendo a reação. Criou uma pressão tão grande que eles tiveram de abrir as válvulas para sair radiação. E por mais que eles abrem a válvula, a reação nuclear, ela continua nativa. Você não tem como parar o processo. Então, se um dia o homem conseguir controlar esse processo da reação, puta, aí tu pode colocar no teu carro, fala assim, vou colocar um motor nuclear no meu carro, mas você começou o processo, você pode estancar a qualquer momento, eu desligo esse processo nuclear. Se você faz lá o seu submarino nuclear, você colocou uma pastilha lá, não tem como você estancar essa reação que está acontecendo. Já era, vai até o final dela. Tá? É essa que é a problemática da reação nuclear. Não pode existir, quer dizer, o homem quando fala, você vai ouvir os vídeos de Angra dos Reis, a propaganda que você vai ver na internet, todo mundo vai falar de segurança, olha, nós temos o melhor equipamento, o melhor sistema de automação, as melhores bombas, todo mundo vai fazer as melhores propagandas, mas os equipamentos deles é infalível? Deixa eu fazer só uma perguntinha, desculpa lhe interromper. Tá. Qual é o tempo em média, tipo, dessas pastilhas? Vai depender do tamanho dela. Você não viu que ele construiu uma pastilha, uma vareta, que na verdade é a pastilha, e ele não coloca uma única vareta. Ela pode ter aí na base de 1 metro de comprimento, são várias pastilhas, são várias varetas. Então, quer dizer, ele não vai ficar fazendo a troca de maneira constante. Isso aí ele coloca uma pastilha, pelo que eu estive vendo dentro das pesquisas, tu demora mais de 1 ano para a vareta acabar. Tu colocou combustível, tu não vai ficar trocando. Não é que nem abastecer o carro, que tu anda lá 300 quilômetros, tu coloca combustível. Tu colocou uma pastilha lá, é para abastecer para mais de 1 ano. É essa que é a grande questão. Ele não vai ficar fazendo... Que essas paradas de vocês... Quando a pastilha perdeu o efeito nuclear, ela vai ter que ser retirada. Você viu pelo vídeo que tem um processo muito complicado para retirar essas pastilhas, porque elas ainda têm radiação. E, ao mesmo tempo, esse rejeito que aconteceu, que daí, no caso, virou um rejeito nuclear, vai ter que ser depositado em tambores onde que você vai ter tambores feitos de chumbo para não passar em radiação para fora. E o trabalho disso aí ser feito é um trabalho muito minucioso quando você abre o reator para fazer a substituição da pastilha. Porque a pastilha que está ali, você está com um nível de irradiação alta. Então, quem trabalha lá, tudo bem, vai usar uma roupa lá de chumbo, vai usar os macacão perfeito. Mas, cara, se houver uma falha, um vazamento ali, cara, o cara já era. Só que a propaganda que todo mundo faz
dá a entender que as máquinas não falham. São máquinas infalíveis. Não tem aquela situação de imprevisto. Não acontece imprevisto. Então, o cara não tem toda a segurança, mas só vai perceber a insegurança se der um terremoto, balanço de terra. Daí não, mas lá fizeram a usina que é anti-terremoto. Mas surge dentro da engenharia uma escala de terremotos que aconteceu afetar a usina. Cara, já era. Daí houve um erro no projeto. Daí depois que acontece o acidente, houve um erro no projeto. Procura o engenheiro que projetou, só que o engenheiro que projetou já está morto. Já faz mais de 20, 30 anos atrás. Aí ninguém assume a responsabilidade. Então é isso que eu estou falando. É que nem as usinas nucleares do Japão são tudo anti-terremoto. Não tem problema, pode ter terremoto, que a estrutura é feita para isso aí. Ela também foi feita contra maremoto, contra tudo. Mas só que o que houve em Fukushima não foi nenhum maremoto, houve uma falha nas bombas de refrigeração. Se você pegar os vídeos e consultar e começar a entender o assunto, conforme ele vai te dando a notícia, tu vai ajuntando as peças das informações que você está completando, com vários vídeos, com várias falas de muitas pessoas, tu vai começando a entender que, opa, o cara aqui está me falando merda, o outro falou outra coisa. Então tu começa a associar a fala da pessoa dentro daquele tema. Então é isso que eu estou tentando fazer, você entender dentro da nossa situação de aula. Então o cara está falando aqui de Angra dos Reis aqui, ele está te mostrando o seu reator aqui, falou do início, ele vai fazer, está construindo o Angra 3. Angra 3 é previsto de entrar no final de 2015, basicamente igual a Angra 2, o que deverá diferir é a instrumentação de sala de controle, que em Angra 2 já é mais moderna do que a de Angra 1, e Angra 3 será totalmente digitalizada, controle por computador. O funcionamento de uma usina nuclear é um processo que exige segurança máxima. No centro da usina fica o reator, onde acontece a geração de energia. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator. O gerador de vapor faz uma troca de calor entre a água do primeiro circuito e do sistema secundário. O vapor liberado movimenta a turbina que aciona o gerador elétrico. Depois, o vapor passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar. Nós somos divididos em 3 departamentos básicos. O de operação, que é o que vocês estão vendo aqui, é o pessoal que de fato faz a usina operar, faz a usina funcionar. Temos um departamento extremamente importante, que é o de manutenção. E temos o departamento de engenharia, que repensa o projeto da usina cada vez que alguma deficiência se mostra necessário de uma medida corretiva de engenharia. Nós temos medidores de radiação em todos os circuitos que de alguma maneira teriam probabilidade de conectar a usina com o meio ambiente. E havendo algum aumento no nível, a gente imediatamente suprimiria, né, a fonte de geração, se for o caso, até desligando a usina, resfriando, né, de maneira que ela não possa representar nenhum risco para o meio ambiente. Entre as medidas preventivas está o plano de emergência, que envolve funcionários da usina, defesa civil e a população. As pessoas são orientadas, recebem calendários, instruções, palestras, né, campanhas pelas TVs, e a gente trabalha muito para que elas façam os procedimentos, né, que a gente está orientando ao longo dessas campanhas. Nos sentimos seguros em estarmos morando nessa região. E eu investi minha vida aqui. Se eu não me sentisse seguro, não estaria aqui. Então, dentro da propaganda institucional, ele te fala que os projetos da usina, eles são repensados. Se ele quer parar o nível de produção, eu vou ter que aumentar essa refrigeração para dar uma estancada e eu tentar minimizar a reação nuclear. Mas resta saber, não vai surgir nunca uma falha nesse processo, mas só que ele fala, até no vídeo, olha, existe a engenharia que fica de plantão analisando se tem que fazer alguma modificação no projeto original.
Então, ele te coloca aqui o poço, ele te mostra o equipamento, o princípio básico de funcionamento de uma usina nuclear, tá? Agora, quando você fala de energia nuclear, você vai encontrar N vídeos de energia nuclear, ó, um de 43 minutos, tá? Ecologia nuclear. Aí o cara fala assim, ecologia nuclear, só que acontece o seguinte, ele vai fazer um vídeo favorável a ele. Aí eu te mostro um vídeo aqui, esse vídeo que a gente falou aqui, ó, ele fala o seguinte, quando eu estou no processo de geração, eu tenho que passar minha água pelo... Exige segurança máxima. Caramba, cadê? Exige segurança máxima. Tá. Nós somos divididos... Ó. Condensador. Então, você tem essa palavra condensador. O que é o condensador? Seria como se fosse um radiador do carro. O condensador tem o objetivo de resfriar a pressão que eu estou tendo dentro da minha turbina. Aí tu fala assim, como é que eu vou resfriar aquele vapor? Eu vou ter que usar uma água externa. Então, qualquer usina nuclear, ela tem que ter o rio ou o mar ao seu lado, porque eu preciso de água para condensar o meu vapor. Aí o cara fala assim, a condensação que eu estou fazendo do vapor, o meu vapor, de uma certa maneira, tem um nível de irradiação. Aí você fala assim, mas eu vou refrigerar com a água do mar. Agora, resta saber, se dentro dessa transmissão que eu estou refrigerando, o vapor da minha turbina, que eu estou refrigerando com a água do mar, se não vai haver uma contaminação dentro da água do mar. Aí tu fala assim, possivelmente não. Eu também tenho um carro que é refrigerado a água. Aí tu fala, pô, legal, quer dizer que teu carro, ele aquece e você tem água circulando dentro do motor? Tenho. Aí fala assim, pô, mas eu nunca tive problema. Aí eu falo pra ti, eu já tive problema com o meu carro, refrigeração, porque queimou simplesmente como é que a gente fala? A junta do motor, e simplesmente a água que estava circulando no carro começou a cair dentro do meu motor. Quer dizer, eu corri o risco de fundir o motor. Aí tu fala, mas isso acontece sempre? De uma junta de um motor danificar? Não, não acontece. Mas eu já tive um carro que aconteceu da junta do motor simplesmente haver uma falha e a água que estava circulando no radiador começou a cair para dentro do motor. Daí tu fala, então existe a possibilidade de ter uma falha. Existe. Aí você fala, não, mas a água que está pegando aqui, resfriando a minha turbina, é uma água que tem um nível alto de radiação. Só que não está em contato direto com a água que vai para o mar, porque eu também tenho chumbo, eu tenho metais para não perpassar essa radiação. Então, os ecologistas, o que eles fazem? Geralmente, eles estão lá medindo o nível de irradiação dessa água que está saindo do condensador. E essa água que sai do condensador, ela, primeiro, antes de jogar no mar, ela vai para umas piscinas. Porque ela está quente demais, porque houve uma troca de calor. Após essa água resfriar em umas piscinas, que ela é devolvida para o mar. Então, o ecologista vai lá medir o nível de irradiação, verificar se a população marinha, o habitat dos peixes, não está sofrendo nenhum nível de irradiação. Aí, esporadicamente vai lá, pô, o nível de irradiação está alto. Aí a parte de ecologia começa a bombardear, está dando um nível de irradiação alta da liberação da água do condensador. Daí existe essa disputa. Só que o cara que está defendendo a geração nuclear, ele fala, o nível de irradiação que está indo para o mar é baixo. Mas se houver uma trinca, qualquer defeito aqui, que entre a água que está vindo do mar para poder resfriar, uma junta, qualquer coisa, cara, a radiação vai para o mar. Então, são riscos que você fala. Vai acontecer? Não sei.
Aconteceu de eu ter um carro que aconteceu o problema que eu falei de junta, que simplesmente a água caiu no motor? Sim, mas todos os carros que eu vou comprar vai acontecer? Não, não vai. Mas existe a possibilidade de eu comprar um segundo carro e a junta do motor dar esse mesmo problema? Pode acontecer. Então, quer dizer, acidente é uma coisa que você não calcula o momento, a hora que vai acontecer o acidente. Então, quando eu falo assim, olha, você quer aprender sobre energia nuclear? Pô, tem N vídeos, eu pego tudo pela internet. Agora, quando você fala de uma usina termoelétrica e não diretamente energia nuclear, o processo é o mesmo. Eu vou ter que ter uma turbina, um condensador. Só que nesse caso eu não estou tendo um elemento radiação nuclear. Eu estou usando a queima de uma cana, de um bagaço de cana, a queima de um GNV, de um gás, para provocar o calor. Só que esse calor está sendo produzido, está aquecendo lá o vapor da turbina? Tá. Só que esse vapor não tem nível de irradiação nenhuma. Agora, ali na energia nuclear, já começa com a situação do meu condensador, que tem que estar muito protegido para não sofrer uma radiação no meio ambiente. Tá? Professor, então, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor não acredita que existe um jeito de usar a energia com 100% de segurança? Não existe um protocolo? Eles não podem desenvolver uma tecnologia que realmente o risco de agredir o homem, o meio ambiente seja zero? Olha, eu vou te dar assim a minha visão que eu tenho. A visão que eu tenho é o seguinte, que eu acompanho isso aí, eu estou com 60 anos. O acidente de Chernobyl aconteceu quando eu tinha 26 anos. Até então, achei que Chernobyl não era nada. Só que quando aconteceu o acidente em Fukushima, no Japão, aí o japonês me assina lá um decreto, o ministro, que em 2040 não vai ter mais usina nuclear dentro do Japão. Aí tu fala assim, mas por que esse ministro assinou que não quer mais energia nuclear no Japão? Tu acompanha esses fatos que eu estou te falando pela internet. Tu verifica se isso que eu estou falando é mentira, é um fake, que nem todo mundo está em moda de fazer fake. Eu simplesmente vi essa notícia, que o ministro assinou, que em 2040 ele não quer nenhuma usina nuclear dentro do Japão. Aí simplesmente bateu o decreto, se vira, malandro, inventa outra forma de ter energia elétrica, não me interessa como. Eu não quero em 2040 energia nuclear dentro do Japão. Aí tu começa a pensar, caramba, por que esse cara, que é um cara voltado a conhecimento, deve ter uma equipe técnica, bater um martelo tão rigoroso dessa forma? Então começam os pensamentos a pairar. Qual é a certeza que eu tenho dessa energia nuclear? Então esse tipo de notícia mexe com o meu pensamento. Então eu não acreditar é um fato. Eu tento acompanhar o que outras pessoas estão envolvidas no processo, mais diretamente o que eles falam. Agora, eu não quero saber o cara, o operário padrão, que está trabalhando lá em Angra dos Reis, que está dependendo daquilo. Eu quero saber a política de um ministro, de um governante, como que ele está olhando essa situação de energia nuclear dentro do país dele. Então, muitas vezes, que nem a França tem as usinas nucleares, por quê? Não tem rio para criar energia elétrica, eles precisam de energia elétrica. Imagina você na sua casa, não tem energia elétrica. Eles precisam. A única forma, a única saída que eles têm é ter a usina nuclear. Ele não tem uma outra fonte. Mas se pintasse, falasse, olha, conseguimos obter energia por um outro sistema, ele vai lá e tenta. No entanto que lá fora, energia fotovoltaica é uma coisa que eles estudam barbaridade e estão tentando aperfeiçoar ao máximo. O brasileiro não está nem aí com a energia fotovoltaica. Mas só que os caras lá fora, eles usam a energia solar. Então eles usam outros tipos de energia. Porque a preocupação deles, eles querem nova fonte de energia. E estão gastando muito dinheiro
para buscar essas novas tecnologias. Então, tu acompanha pela internet, pela televisão, e daí tu vai tirando as tuas conclusões. Agora, eu acredito que um dia o homem vai ter capacidade de dominar essa tecnologia. Só que eu vejo, eu estou falando agora pela minha versão, gente, eu não quero induzir ninguém, estou falando pela minha forma de pensar. Minha forma de pensar, eu vejo que é poucos anos de conhecimento de energia nuclear. Quando eu passei aqueles vídeos para vocês entenderem, tudo iniciou em 1945. 45 foi o primeiro contato do homem com uma energia nuclear. Então, quando tu faz 1945 para 2020, pô, nós estamos falando aí cerca de quantos anos? 90 anos? Então, é pouco tempo. Depois o contato para fim pacífico de uma usina nuclear, só nos anos 59 que a Rússia construiu, não era nem Rússia, era a União Soviética, construiu a primeira usina nuclear. Aí você para e pensa assim, caramba, eles estão mexendo com esse papo de energia nuclear. 1959, a primeira usina nuclear, eu nasci em 60. Então, há 60 anos atrás, começaram com o brinquedo de usinas nucleares. Porque eu nasci em 1960, primeira usina nuclear, 1959, há 61 anos atrás. Aí tu fala, 61 anos... ele conseguiu abraçar todo o conhecimento numa tecnologia que nem essa de energia nuclear. Eu vou ser sincero para você, eu acredito que ainda não. É meu ponto de vista. Porque 60 anos em cima de um conhecimento tecnológico é pouco tempo. Eu já estou com 60 anos. Então, praticamente, quando eu nasci, estava sendo criada a primeira usina nuclear na União Soviética. Aí tu fala, 60 anos, o homem tem o pleno domínio? Eu acho que não, cara. É muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Agora, eu, sendo um homem de ciência, eu acredito que o homem vai evoluir e vai conseguir esse controle de uma melhor performance em cima da energia nuclear. Não sei quanto tempo, mas eu acredito que ele vai chegar lá, tá? É minha forma de pensar. Então, os vídeos, que nem eu falo para vocês, dentro desse parâmetro de vídeo, vai ter N vídeos que você, qualquer um, pode abaixar. Pode simplesmente baixar aí e você simplesmente ter, que nem, ó, Fantástico, 6 minutos, um vídeo do Fantástico que eu abri. Só que eu não tô afim de ficar aqui, ó, falando de energia nuclear. O cara aqui, ó, fala um monte de coisa das varetas. Se vocês querem ver, 6 minutos eu passo. Vamos lá, vai. Volta e vai entrar agora em zonas de segurança máxima das usinas nucleares brasileiras. Quais as diferenças e semelhanças entre os reatores que explodiram no Japão e os do Brasil? Por que é preciso tanto cuidado para chegar perto de um reator? E nosso lixo atômico, será que está bem guardado? Complexo nuclear Fukushima 1 no Japão. Num ambiente de extremo perigo, com explosões seguidas e muita radiação, um pequeno grupo luta desesperadamente para conter vazamentos radiativos. Nas instalações nucleares brasileiras, o Fantástico entra em locais de segurança máxima. Esse ponto que nós estamos agora é o ponto mais próximo que a gente vai chegar do reator de Angra 1, que está bem atrás dessas paredes. Vamos mostrar uma usina por dentro e explicar que varetas aparentemente inofensivas contêm a radiação nuclear. Antes das usinas brasileiras, vamos ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, em São Paulo. Aqui está um reator de laboratório. Um reator é o coração de uma usina nuclear. O reator nuclear é o local onde existem reações nucleares. O principal ator dentro do reator nuclear é o urânio. Urânio. Esse é o nome do combustível. Ele é quebrado por partículas sem carga, chamadas nêutrons. Imagine que o que eu tenho aqui nas minhas mãos é um átomo de urânio, muito aumentado. Quando esse átomo recebe um monte de nêutrons, ele solta muita energia e se parte, criando subprodutos. Subprodutos como iodo 131, césio 137 e outros menos conhecidos. Esses subprodutos são radiativos. Lá no Japão, a reação do urânio já terminou.
mas os subprodutos continuam lá emitindo radioatividade. Essa é a grande preocupação. Nos reatores, o urânio está contido em pastilhas. A gente vai subir até aquele que é o coração do reator, chamado núcleo do reator. A gente está vendo de cima. Você tem várias varetas enfiadas ali dentro e dentro delas pastilhas de urânio. E o urânio aqui é o combustível. Este é um modelo de vareta de combustível de reator nuclear. Ela está abertinha aqui e a gente vê esses pequenos cilindros, esses que são as tais pastilhas. No caso de um reator real, são pastilhas de urânio. Num reator como o de Angra ou como o do Japão, essa vareta tem 3, 4 metros, mas elas também são fininhas como essa aqui. A energia gerada pelos reatores nucleares serve para uma coisa: esquentar água. Essa água vira vapor, e esse vapor alimenta uma turbina que produz eletricidade. O terremoto e o tsunami devastadores deixaram Fukushima no escuro. As bombas de água pararam. O vapor, misturado com radiação, foi se acumulando dentro do reator. E pode chegar a um ponto de existir uma fusão daquele material. Ou se derreter aqui. Esse derretimento geral, que começa a cerca de 1.200 graus Celsius, é o maior pavor que cerca as usinas. Por isso, o desespero dos japoneses para esfriar Fukushima. Sala de controle da usina nuclear Angra 1, litoral do Rio. Essa sala aqui é onde se tomam todas as principais ações, as principais contramedidas a qualquer emergência são tomadas aqui. Aqui ninguém precisa de proteção especial. A central é isolada da radiação. Mas em outros locais, muito cuidado. Pode ser roupa comum. Não, porque é uma área onde existe a possibilidade de presença de contaminação. Bom, agora a gente já está com a roupa adequada. Todo o corpo praticamente coberto, protetor auricular, 2 luvas, óculos de proteção, a gente pode entrar. Essa é a última etapa antes de a gente chegar na piscina, onde fica guardado o material radioativo usado. No fundo da piscina, lá estão elas, varetas de urânio usadas. Todas que foram usadas na história de Angra 1 estão aqui embaixo d'água. Se eles já estão gastos, por que tanto cuidado com ele? Todo elemento, uma vez exposto, né, ele permanece ativado por milhares, né, de anos. Isso mesmo, milhares de anos. Ele ainda tem produto capaz de emitir fortes radiações. No Japão, as piscinas de material usado secaram. A radiação passou a ser emitida diretamente no ar. O governo japonês mandou remover todo mundo num raio de 30 quilômetros. Ontem, as autoridades confirmaram: leite e espinafre, produzidos a 100 quilômetros da usina, apresentaram radiação acima do normal. A contaminação, né, se ela estiver num leite, por exemplo, numa carne, e você consumir esse alimento, esse material vai passar para o seu corpo. Por enquanto, os níveis encontrados nos alimentos são inofensivos. Os japoneses passam por exames constantes. E aqui no Brasil só fomos liberados de Angra depois de um último teste. Dose recebida 0, então não teve problema nenhum. Em Fukushima, as equipes começam a retomar o controle sobre a usina destruída. Mas os efeitos da radiação que já escapou sobre a população e a natureza, só o tempo vai mostrar. Então, Adam, você que faz as perguntas, é aquela situação. Eu participo de uma área de educação. Daí eu não aprendo isso numa faculdade, eu não aprendo nada. É a faculdade da vida. Aí, como houve o acidente em 2011, nós estamos em 2020. Daí tu fala 2011, o planeta já era evoluído, o planeta já tinha o celular, já tinha um monte de evolução. De repente, com toda a evolução que nós tínhamos, aconteceu o acidente. E os caras, o que vazou de informação de 2011, na verdade, as informações nós vamos ter daqui 15, 20 anos para frente, o verdadeiro efeito que teve. É a mesma coisa que aconteceu em Chernobyl. Demorou mais de 25 anos para chegar a informação do grau de destruição que esteve lá no caso de Chernobyl. E no caso
de Fukushima em 2011, ninguém vai alertar a população. Quem conhece, conhece. Daí tu começa a associar. Eu aprendo na faculdade da vida. Escuta um vídeo aqui, outro ali, uma reportagem. É que nem ele fala assim, olha, para mim sair dessa sala aqui, eu vou ter que usar uma roupa especial. Por quê? Tem um nível de... corre-se um risco de ter uma irradiação. Aí tu fala assim, o controle é muito grande. Mas para ele sair fora, embora para casa dele, ele foi detectado se teve algum índice de irradiação no corpo dele. A segurança existe. Quer dizer, a possibilidade da radiação existe. Aí é que nem ele fala assim, ó, minha vareta fica num depósito de água ali, mesmo se depois que ela já foi consumida, vai ser guardada. Só que o tempo de duração dessa irradiação, mesmo da vareta tendo sido consumida, é eternidade. Só Deus sabe quando que vai perder o efeito. O homem ainda não tem a previsão disso aí. Então fica aquele negócio no ar, tu começa a analisar as palavras de cada um, não é a aceitação que ele fala uma coisa, eu analiso as palavras de cada pessoa que está fazendo uma entrevista, a forma que está fazendo e o que a outra está respondendo dentro de uma pergunta. Daí tu indaga assim, o cara não me falou em nenhum momento de segurança plena em cima da situação nuclear. Ele não me garantiu que você tem 100% de segurança. Ele tem a proteção, segurança dentro da empresa. Não que é 100% seguro. Em nenhum momento ninguém falou para você que é 100% seguro. Aí você vai tirando as suas conclusões. Aí chega o Zé Mané lá, que não conhece a energia nuclear. Não, lá tem uma segurança. Ele olha a segurança da empresa como se tivesse uma segurança ampla, mas ele não sabe nem o que é o urânio enriquecido, ele não sabe o efeito. Ele pensa, acabou a vareta, não tem mais problema. Daí começa a debater com a população que desconhece o assunto. Eu não conheço nada, não é minha área. Mas a faculdade da vida faz com que eu tire as minhas conclusões. E eu não quero que tu tire as minhas conclusões. O que eu tento incentivar meu aluno é justamente fazer o quê? Cara, vai lá na internet, pega um vídeo aqui, vê o acidente aqui, analisa a palavra de um cara aqui, analisa do outro. Aí tu fala, tu abaixou um vídeo do Fantástico. Saiu, deixa eu abaixar esse vídeo que veio uma série de informação que não me ensinaram na faculdade, não me ensinaram sobre as varetas. De repente ele me faz uma produção de uma filmagem e coloca profissionais da área falando sobre o assunto. Quer dizer, bem melhor do que um professor da faculdade, porque ele está me colocando profissionais que estão vivendo na área, dentro de uma área existente e falando a verdade. Então isso aqui, vamos dizer assim, é uma aula prática. Para mim eu considero uma aula prática. Eu não tive lá em Angra dos Reis, mas se eu pego a informação na íntegra que foi passado pelos profissionais, é como se eu estivesse trabalhando na usina. Eu participei da visita técnica, seja ela em vídeo, eu vi o que está acontecendo. Então isso aí me traz o quê? Conhecimento dentro da área, tá? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Vocês entenderam o meu ponto de vista, gente? Eu não quero que ninguém tenha meu ponto de vista, não, cara. Eu só estou tentando informar técnicos. Cada um forma da sua cabeça. Alguma pergunta? Ô, Mário, desculpa aí cortar aí. Então, uma usina nuclear é tolerância zero para risco? Meu amigo, qualquer lugar... Qual é a empresa que você fala risco zero? Eternidade. Existe? Não. Você vive na Terra, você é um operário que trabalha numa indústria. Existe risco zero? Não. Então, quer dizer, se você não tem o controle da matéria, você pode afirmar que tem risco zero? Eu aprendi isso na vida. Eu não quero que tu pense que nem eu penso. Eu penso como um ex-operário de empresa que trabalhou na indústria. E eu aprendi que, por mais que tu use um cinto de segurança, você está trabalhando na altura, você põe o cinto de segurança, existe a possibilidade desse cinto de segurança quebrar, você simplesmente cair. O cinto de segurança, você está falando assim, ele vai me garantir que eu não vou cair. Mas quem garante que o cinto de segurança não pode quebrar? Quem me garante que um paraquedas, ele vai me abrir?
Daí tu fala, não, mas o cara que fechou o paraquedas, ele garantiu que não tem problema nenhum. Quem me garante 100%. Só que a brincadeira que nós estamos falando é se houver uma falha, você não tem controle dessa falha. Envolve o meio ambiente e muitas pessoas em cima dessa produção. É isso que eu quero que tu entenda. Não é uma situação local. Se houver uma falha, a falha expande para tudo quanto é lado, meu amigo. Não vou falar para você que é em si. Você entendeu, Francisco? Entendi. O risco é grande, né? O risco, em caso de uma falha, abrange uma área enorme. Uma consequência grande. É isso que eu estou te falando. É por isso que eu te falei, o ministro do Japão garantiu, não quero correr esse risco. Por que ele não quer correr esse risco? Porque eles já sofreram a bomba nuclear, já sofreram os efeitos que aconteceu aí de Fukushima, que a gente não conhece a realidade da situação, que o país não passou a verdadeira situação que houve lá e o que está acontecendo. E eles tiveram sorte pelo seguinte, por o Japão ser uma ilha, a radiação caiu no Oceano Pacífico, a maior parte dela. Aí tu fala assim, mas não caiu na população. Mas se atingiu o Oceano Pacífico, esse oceano tem os peixes, tem a vida marinha. Os caras dependem da vida marinha ali. Então, quer dizer, se tem uma vida marinha, e essa vida marinha é contaminada, vem um ser humano, come esse peixe, ou mesmo uma vegetação, ele cai numa área de produção agrícola, esse peixe vem a cair, cara, vai emitir radiação. Então, quer dizer, a gente não sabe a história real. É isso que eu estou querendo dizer. Foi diferente de Fukushima, foi diferente de Chernobyl, porque Chernobyl estava no meio do continente. A refrigeração dela era feita pelo rio. Agora, Fukushima ficava do lado do Oceano Pacífico. Só que ninguém contou até onde que foi o grau de irradiação. E, no caso, quando você tem vídeos na internet... que não dá para me ficar baixando tudo, tá? Então, o que acontece? Tem vídeos na internet que fala que o reservatório que ficou essa água, ele trincou. Aí tu fala, quer dizer que o piscinão que estava água com irradiação trincou? Trincou. Aí tu fala, mas ele trincou, como é que eu vou consertar a trinca que houve na piscina que está a água com nível de irradiação alto? Eu vou ter que mandar um soldador, mergulhador, fazer a solda. Aí tu fala, esse cara que vai fazer a solda dentro de uma piscina que está com nível de irradiação super alto, quando ele sair lá de baixo, ele vai continuar vivo? Eu cheguei a ver uma reportagem dessa. Agruparam, acho que uns 15 soldadores, e os soldadores simplesmente despediram das famílias, porque eles tinham trabalho para fazer que era humanamente impossível fazer. Eles iam mergulhar num tanque para resolver a trinca do tanque que estava vazando radiação para o Oceano Pacífico. Aí, quer dizer, esse operário ele fez o quê? Por amor à pátria, talvez por, não sei, o que leva, kamikaze, eu vou entrar na piscina e sei que ao momento que eu sair daquela piscina, eu não vou viver mais. Então tem esse vídeo demonstrando essa situação. Eu cheguei a ver pela internet. Só que certos vídeos, quando a gente vê na internet, se você não abaixar no momento que aconteceu o lance, daqui a pouco ele some, porque são informações que espantam as pessoas. Não, tira esse vídeo aí, não deixa ele, porque tem gente que não é burro, vai entender o recado que deram. E no vídeo eu vi, uns 15 a 20 caras com roupas de macacão de mergulhador, que estava despedindo da família. E o cara falou, eles estão indo por uma tarefa que sabe que não vai voltar mais. Porque houve uma trinca na piscina. Aí vai da cabeça de cada um, quem está assistindo uma reportagem, como ele encara a informação. Então, quando eu estou falando isso tudo para vocês, eu estou tentando, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não quero que ninguém pense como eu penso. Eu quero que você entre na internet e você faça as pesquisas dentro da ideia
você faça as pesquisas de informações do que está acontecendo no mundo. E justamente essa loucura hoje de buscar novas fontes de energia é que a energia sonhada do homem está indo para o espaço. E se porventura acontecer mais um acidente, vamos dizer na França, em qualquer lugar, daí, cara, desmorona a casa. Se acontecer qualquer coisa em Angra dos Reis, aí, puto, o resto do mundo vai falar, ó, fecha tudo quanto é usina nuclear, porque está sendo um acidente a cada 10, 15 anos, vem acontecendo um acidente. Eu estou te mostrando 2, mas se você pesquisar na internet, existe mais acidentes nuclear que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu mostrei os 2 principais, tá? Mas existe mais acidente, tá ok? Mais alguma pergunta? Vocês comeram minha aula, eu estou querendo tocar um assunto aqui e não vou conseguir tocar. Então é o seguinte, eu ia tocar um assunto agora e eu não vou ter tempo para tocar esse assunto. Mas eu vou tocar um outro assunto que é um tempo menor. Energia renovável. O que eu quero falar na aula é esse produto aqui, ó, chamado xisto. Então eu quero levar mensagem do xisto. Só que a aula hoje ficou reduzida. Para terminar a aula, que já são 10h16, eu vou passar um programinha do Jô agora e eu vou deixar rodar o vídeo. É pequeno o vídeo não é muito grande não. Mas vou deixar para vocês, depois que passar o vídeo, eu vou querer saber o que você colheu da informação do vídeo. Vamos ver se vocês são capazes de colher a mesma informação importante que eu vi no vídeo. Vamos ver. A gente vai discutir a ideia. Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Eu não sei se o boi prefere dormir na sombra. Eu vou conversar com o Ricardo Felício. Venha para cá. Você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. Só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então, ela não carece de prova científica. Então, é isso que é o pior. Você tá... Não carece? Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore, ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos, porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha. Mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. 3/4... No local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta.
Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas, espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que é? Quer dizer que não está, a água não está, o gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo, né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos está de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do polo, né? Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da Isso, exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo, quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as políneas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então, o clima e militarismo está sempre andando junto. Né? Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Papo, tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que é 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa. Não, tem uma situação mais engraçada. Eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? E, não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? Assim, as pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, com medo de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é que é? O efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter uma certa influência. Agora, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar nisso? Já! Não é que é uma quantidade tão absurda de puns que vai causar o apocalipse, que vai estourar com
com a calota não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no Ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, para botar um desodorante. Aí, quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para ela. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluoroclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável. Você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs, milagrosamente, descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados. Porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo do século XX, de novo, por uma mentira, que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? A hipótese, é uma hipótese, de novo, antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluoroclorados, conseguem destruir a camada de ozônio. O butano não. O butano está isento. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém arrumar um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente, teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus, e o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso? É piada isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, né? Pode fazer, faça. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço,
diria que São Paulo, na década de 60, 70, era tipo, conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje, agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? Isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então, a gente carece bastante de informação meteorológica em loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global? Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... A Amazônia, então, não é o pulmão Não, do tem mundo? que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não São é nem a pleura, nada? Não, são os oceanos. Eu vou continuar aqui com o Ricardo Augusto, vou mais um bloco com ele, porque meu querido amigo, irmão, Juca de Oliveira, tem uma teoria que eu quero colocar aqui para o professor Ricardo para a gente debater. E também eu já vi que tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Então, nós vamos abrir o próximo bloco com a pergunta dessa pessoa. Podemos continuar? O que vocês acham? Eu também acho. Vamos lá, por favor, Willem. Tenho aqui ao meu lado o professor Ricardo Augusto Felício, climatologista, estamos falando sobre clima. A gente fechou o último bloco falando, para minha desolação, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma alguma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Então, você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, para você chegar na raiz, né? São 6 mil quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6 mil quilômetros. Deve ser importantíssimo. Vai ter 6 mil quilômetros. Haja aquífero aí. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada? Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos
fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então, tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então, as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, são rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Então, quer dizer que se você cortar, vamos supor, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo lá, 20 anos depois está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo. Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta. Não. Então, agora vamos ver aí o que vocês entenderam desse vídeo aí, para minha interpretação aí. Vocês são inteligentes. E aí, o que vocês tiraram de conclusão aí? Os interesses internacionais da indústria, do comércio, especialmente quando ele falou da Amazônia aí, que a gente sabe que o pessoal não está preocupado com a floresta da Amazônia, mas com a riqueza que está lá, né? Todo mundo quer invadir. Tem até petróleo na Amazônia. Então, o pessoal... Isso que esse cientista falou aí, ele não é o primeiro. Eu já ouvi muitos cientistas tratar desse assunto dessa forma. Dizer que o aquecimento global, que a Amazônia se pulmão, tudo começa fiada. Porque a intenção, na verdade, sempre foi outra. Quando ele falou do gás CFC, que mudou o ciclo, deu para perceber nitidamente que a indústria ela cria uma situação para fazer uma modificação na sociedade. Quer dizer, na verdade, em sociologia você aprende que as pessoas são manipuladas, né, pela mídia, pelos meios sociais, para que você pense aquilo que eles querem que você pense. Então, só pensa diferente quem investiga. Certo. Exatamente isso. Uma das coisas que eu queria dizer assim, importante, isso aí, quem fala não é um engenheiro eletricista, que eu sou engenheiro eletricista, professorzinho, que muitas vezes o cara fala assim, professor da ETEC. Professor, engenheiro, sou um operário, trabalhador que nem outro qualquer. Quando eu passo esse vídeo, eu estou pegando um vídeo que é um doutor, um cientista falando. Então é diferente da minha fala, se eu venho aqui numa sala de aula e falar. De repente eu estou pegando um cara que tem uma graduação numa área, que fala. Aí eu falasse assim para você, olha, o FF6 foi trocado porque a indústria quer colocar um outro produto no mercado, que nem ele falou. Você troca todo o sistema de refrigeração, tudinho, para colocar um gás que fala que seria melhor. De repente descobre que esse gás que está sendo colocado é pior do que o outro. Aí marcas e patente, quer dizer, o cara às vezes fala assim, não, mas no passado nós tínhamos um óleo que era isolante usado nos transformadores, que é o ascarel. Aí, na minha época, quando eu era mais novo, usava esse óleo, lubrificante de transformador, chamado ascarel. Aí colocaram na mente de tudo quanto é eletricista, de técnico, que o ascarel era cancerígeno e tinha de ser substituído pelo óleo mineral, porque o ascarel não era o óleo certo para o transformador. E assim eu carreguei a minha vida inteira. Falei assim, mas calma, o ascarel é cancerígeno quando o homem tem contato com ele, mas quem está tendo contato com o óleo é a máquina, e não o homem que está trabalhando dentro do transformador. Aí tu fala assim, mas ele vai manusear. Então é o seguinte, você tem que dar segurança para esse cara, quando fosse manusear esse óleo ascarel, não ter contato diretamente, mas não tinha necessidade de proibir um óleo que era um óleo extremamente eficiente dentro de uma máquina. Simplesmente queriam fazer o quê? Vamos vender um outro produto de óleo, porque nós vamos ganhar dinheiro. O ascarel estava muito barato. Então, é isso que eu quero dizer em termos de parque industrial. Vocês pegarem, muitas vezes, cientistas, pessoas, hoje em dia nós temos esse acesso pela internet, e vocês podem tirar várias conclusões, um fala a favor, o outro contra, que nem ele falou, se tem chuva, na verdade, você tem floresta, se não tem chuva, não tem floresta. Quer dizer, eu dependo da água, quer dizer, depende de uma frente, de um vento, de um ciclo que tem na natureza, para você ter a chuva.
Então, quer dizer, é uma sequência de fala que você pega, fala assim, pô, quem é o pulmão do mundo? É os mares, porque o oceano está em movimento. Não era a Amazônia que nem eu fui criado, falando, não, o Amazonas é o pulmão do planeta. Eu fui criado com essa educação. Daí, de repente, eu escuto um cara falar assim, poxa, mas quem é o pulmão do planeta? É o oceano que está em movimento, é a água do mar que está em constante movimento. Aí tu começa a refletir, você começa a modificar o seu pensamento e você começa a tirar suas conclusões. Da mesma forma, tem pessoas, tem cientista que vai contra essa ideologia desse cientista. Agora, você tem que ver a fala de todos eles para chegar a uma definição. Agora, essa fala que ele deu das marcas e patentes, muitas vezes, eu escuto a pessoa falando, não, tem que usar tal gás aí, porque o outro vai destruir a camada de ozônio. Cansei de ouvir isso. Aí tu fala assim, mas como é que vai destruir? Esse cara é especialista na área para chegar nesse ponto e falar isso? Então é o seguinte, são hipóteses, são teses que não tem nada comprovado. Então um cientista usa uma tese, o outro usa outra, só que no enredo da palavra aí, ninguém teve nada confirmado durante esses... Estamos no início de uma tecnologia. Quando vocês entraram, é que tem alguns alunos que é novo na minha turma aí, mas quando vocês entraram na ETEC, eu tentei mostrar, pô, eletricidade, nós estamos trabalhando a partir de 1900, depois de Thomas Alves Edison, Nikola Tesla. Nós estamos 120 anos aí, brincando de planeta moderno. E o homem pensa que em 120 anos ele já está com um domínio pleno de todo o conhecimento tecnológico. E não é isso que acontece na realidade. Então, eu tento plantar para você enxergar o planeta como ele é realmente. Então, esse conhecimento, esse diálogo, você vê esses vídeos, essas informações, que vai me formar um cidadão técnico, onde ele é capaz de refletir certas ações e conversar dentro de uma partição que fala, vamos trocar tal equipamento, mas o porquê? Qual é a causa que está? Deixa eu investigar, deixa eu ver se tem necessidade. Então você, sendo técnico, você é um cara de elite. Eu considero dessa forma, porque quem toca uma empresa, uma indústria, é os técnicos, é o engenheiro, e você faz parte da culpa. Agora, se o cara está fazendo um técnico pensando em ser eletricista, ele não precisa evoluir de maneira mental. Ele continua sendo lá o peão de obra que vai lá, o Zé Faísca que vai puxar fio, puxar cabo. Mas só que quando eu dou uma aula para vocês, eu já imagino um perfil diferenciado. É minha maneira de pensar. Vocês são especiais. Vocês são uma elite dentro do planeta. Então vocês têm que buscar esse conhecimento e esse diálogo. Eu não sou o melhor professor para trazer isso tudo para vocês, mas foi o que a vida me trouxe ao longo, que eu vim vivendo, estou com 60 anos agora, eu vim percebendo, poxa, quando eu era mais novo, eu pensava dessa forma. De repente, o jovem de hoje, ele tem que evoluir de forma mais rápida. Não é esperar chegar aos 60 anos para você ter uma compreensão global do que está acontecendo no mundo. Então, você tem que buscar o mais rápido essa cultura para você sobressair dentro de uma equipe. Então, os equipamentos é importante os ensaios, é importante eu entender de eletricidade, mas só que não resume uma profissão simplesmente no conhecimento é um conhecimento global que você tem que ter dentro de uma área. Você tem que pensar de maneira diferente e um conhecimento amplo. Isso simplesmente você sendo dessa forma, se você conseguir ter essa evolução, eu te garanto que dentro de uma empresa você consegue postos. Cada vez tu vai aumentar mais o seu salário porque tu vai demonstrar capacidade. Isso se chama capacidade de pensar e enxergar as ações dentro de uma estrutura, dentro de uma empresa. Então o cara vai falar, pô, esse cara aqui não é um cara Zé Mané, ele conhece de tudo um pouco. Quando eu persistir de falar de usina nuclear, eu não quero que jamais, eu quero que você pense da minha forma. Eu quero sim que você entre na internet, que você vai lá, pesquisa, eu gostei de ver as varetas, eu vou lá ver a vareta, eu vou ver os perigos. Vai lá em busca. E se um dia tu tiver de conversar com alguém, fala com a propriedade que você está buscando. Porque
Você hoje tem um mundo em suas mãos. Então, meu foco é esse. Não adianta, eu vou dar uma aulinha de energia nuclear, apresento lá uma usina nuclear e simplesmente, é assim que funciona, acabou. Mas não interessa só o funcionamento, interessa todo o meio que se envolve com uma energia nuclear, um equipamento elétrico. Estou citando a energia nuclear, mas o que eu estou querendo dizer com a minha fala é que o que interessa é o mundo global para você, como técnico. Seja equipamento, seja qual for a situação. É isso que importa. Era essa mensagem que eu queria falar hoje. Eu quero passar a aula que vem, falar um pouco de xisto, tá? Que não deu tempo, não dava tempo. Eu quero falar de xisto e quero falar um pouco do metal nióbio. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? Já sim, professor. E o xisto? Sim. Então, eu quero levar um pouco dessa mensagem aí para vocês conhecerem uma situação que nós estamos tendo hoje no mundo, tá? Então, o xisto é um novo combustível. Só vou adiantar o enredo, mas não vou contar a história. O xisto foi uma descoberta que se teve agora no século XXI, tá? E por volta, mais ou menos, lá dos anos 2005, 2010, que surgiu essa palavra para o homem, xisto. Ele até conhecia, mas a maneira de como coletar essa matéria chamada xisto era desconhecido. Foi uma nova fonte de energia que surgiu no planeta. E muita gente desconhece essa energia chamada xisto, tá? E confunde na ideia quando se fala o que é essa nova energia que surgiu no planeta. E fica para a aula que vem isso aí, na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira a gente fala sobre isso aí. Beleza? Vou encerrar a aula, que já deu tempo bastante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Por enquanto não, professor. Então vamos finalizar a aula, vamos dormir, que amanhã é outro dia. Falou? Um abraço para todo mundo e fica todo mundo com Deus. Boa noite. Eu não lancei a atividade essa semana, mas se liga para a semana que vem eu vou lançar. Faz os exercícios lá, hein? Tá, beleza. Tchau. Beleza. Falou, boa noite. Boa noite.